O que é o reino dos céus? Presta atenção na palavra céu, que ela entrega tudo o que é. C-E-U, consciência espiritual universal. Então o que é o reino dos céus? É a sua essência, é a sua consciência, você buscar o reino dos céus que está dentro de você, essa consciência que há dentro de você. Então você tem a consciência e o subconsciente, que é aquele que está no automático, ele está abaixo, ele é feminino, ele está abaixo da consciência e ele é submisso à consciência, ele é submisso ao masculino. É aquilo que as pessoas interpretam erroneamente como se fosse, na Bíblia, o marido e a mulher, né? Que a mulher tem que ser submissa ao marido, sendo que, literalmente, a mulher e o marido chegaram junto, porque eles se conheceram juntos. E quando eles chegam junto nesse relacionamento, eles não têm hierarquia, eles têm o mesmo poder, mas têm papéis diferentes dentro do relacionamento. Não vou falar sobre isso hoje, que a ideia aqui é trazer por onde começar, mas é entender que a Bíblia não é um livro literal. No meu livro eu trago muito sobre isso, mas não é nem um décimo da Bíblia, né? Eu gostaria de trazer mais sobre a interpretação metafísica da Bíblia, e não a literal religiosa que as pessoas estão cansadas de ouvir e de nada acontece, a vida não muda, a vida continua uma porcaria. Se você quer entender a Bíblia de uma forma, do meu ponto de vista, do ponto de vista que eu aprendi e transformou minha vida e me fez conectar com Deus mais do que qualquer religião. Para começar, eu não tenho religião, eu detestava a Bíblia porque a Bíblia para mim era ligada à religião, então era um saco, né? Aquilo para mim, porque eu nunca gostei de religião, fui estudar todas as que tinham na minha época. Eu tenho 43 anos, então nasci dentro do catolicismo, fiz primeira comunhão, aí os meus pais viraram espírita, a minha avó era da Umbanda e meus tios eram todos evangélicos. Então você imagina que loucura que era aquela bagunça de religiões, e eu fui para dentro da maioria ali. Depois que eu comecei a estudar sobre isso, fui estudar mais outras religiões para entender qual estava certa, qual que era melhor. E percebi que nenhuma delas, tá? E por isso hoje eu não tenho religião nenhuma. A minha religião é Deus, a minha religião é o amor, a minha religião é ajudar vocês. Essa é a minha religião. Religar. Religião vem de religare. E a minha intenção é religar você com a sua essência. Você com seu eu verdadeiro, com seu eu superior, com a sua centelha divina, com a sua essência. Esse é o meu propósito de vida, iluminar você. O que é iluminação? É a conexão consigo mesmo, com seu verdadeiro eu, dominar o seu ego, aquilo que não é você, que é a parte mais difícil da vida. Isso é a parte mais difícil, isso é a coisa mais complexa que tem, porque nós, desde que nascemos, nós somos doutrinados a achar que a gente é aquilo. Então a pessoa fala, você é burro, você não merece, você não consegue, você não é capaz, você não é bom o suficiente. E aí as pessoas vão trazendo essas ideias para você, cabeçudo, 4 olhos, careca, isso, aquilo, cabeludo, tudo tem, gordinho. Esses apelidos vão trazendo essa identidade. Só que é uma identidade falsa, é um falso eu, porque o eu em si, a sua essência, não é isso. Você poderia escrever um livro baseado na Bíblia de acordo com a sua visão da mesma. Sim, essa é a ideia. E trazer alguns conceitos aqui também para vocês. Trazer essa visão. Quando eu fui interpretar a Bíblia, quando eu descobri que os conhecimentos... A própria Bíblia é um conhecimento oculto do qual as igrejas abominam. Falam que ocultismo é algo diabólico. Gente, ocultismo é que é oculto. É só isso. Não tem nada de diabólico, não tem nada de ruim nisso. Só é oculto porque não dê pérolas aos porcos. Aquelas pessoas que não têm consciência para compreender, você não pode. Rosemary, não isso aí que a igreja diz que existe, de forma nenhuma. Mas existe uma outra concepção metafísica para você entender o que é isso, tá? Às vezes me sinto mal de não ter uma religião. É só porque você está perdida. Porque no momento que se achar, você não precisará de nada, porque você já é tudo. Exatamente, ela dá a impressão de que não acredito em nada, estou perdido.
Você tem muita coisa para acreditar. A questão é que quando você acredita, você dá crédito. Aí você pergunta, mas você acredita em Deus? Eu não. Eu tenho certeza. Eu tenho fé. E fé é diferente de acreditar. A minha experiência com Deus, com a vida, me fez ter certeza do todo, de como a vida funciona. E não o que as pessoas acham. Você tem que acreditar em Deus. Deus está cagando se você está acreditando ou não está. Presta atenção, Deus é o todo. Deus é o todo-poderoso. Ele é tudo. Ele criou tudo a partir dele. Então, se é a partir dele, ele é tudo. E tudo quer dizer você. Porque ou existe tudo é o todo, Deus é o todo, ou existe Deus e você. Se existe Deus e você como algo separado, então Deus não é mais o todo. É impossível que você não seja parte de Deus, já que Deus é o todo. Então, mas não vamos entrar nessa vibe não, que a gente vai ficar aqui até meia-noite conversando sobre isso. Espiritualidade, identidade, segredos da vida. O que é identidade? Entender quem é você e dominar quem não é você, que está dominando você. Complexo, né? Existe você, sabe aqueles desenhos do anjinho e o capetinha? O anjinho é você, o capetinha é o seu subconsciente. Alguém perguntou ali, mas Lúcifer não existe? Lúcifer, até no meu mapa vital eu desenho e explico isso daqui na mente, no meu mapa vital atrás de mim aqui, ó. É o portador da luz. Lúcifer significa o portador da luz. Lúcifer não é um cara vermelho de chifre. Não, isso é criação da igreja na época para trabalhar com medo. Se você trabalha com medo e ganância, pronto. Não precisa nem dos outros pecados capitais, do qual a igreja eliminou alguns, né? São 9 pecados capitais, a igreja eliminou 2 porque ela faz, principalmente, o medo. Ela trabalha exatamente com medo. Quando você tem medo, você é dominado. Quando você tem medo, você literalmente... Presta atenção nesse pedacinho. Isso aqui é um pedaço de um filme, ó. Olha isso aqui que legal. Eu acho que explica muito mais, ó. Minha criança, você não entende. Para essas pessoas, a fé é baseada naquilo que não pode ser provado. Porque sem a fé não existe manipulação. E sem manipulação não existe medo. E sem medo não existe poder. Fantástico, né? Sem medo não existe poder. E quando você não tem medo de nada, ninguém tem poder por você, ninguém te domina. Por isso que eu criei os Indomáveis. Os Indomáveis é descobrir a sua identidade, dominar a sua mente, para que ninguém, nem nada, domine você. Quando você trabalha com medo nas pessoas e a ganância está sempre no futuro. Perceba que você quer tudo, você quer o tempo todo, você quer alguma coisa. Não só você deseja uma vida melhor, não é isso, mas você tem que ter alguma coisa no futuro, e por isso as pessoas roubam, por isso as pessoas sequestram, por isso as pessoas fazem as lenhas que fazem na vida, por causa do medo e da ganância. E perceba que o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada no futuro pela sua mente subconsciente com base no passado. Como assim? Presta atenção, você não faz certas coisas porque você tem medo de ir para o inferno, mesmo o inferno nem existindo. Você não faz certas coisas com medo de ir para o inferno. E com esse medo de ir para o inferno, que é o quê? Ainda não está ali, mas você tem uma imaginação de uma possibilidade negativa no futuro. Ou seja, não, mas se eu fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não for na igreja, se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. E eu indo para o inferno não vai ser legal. Então é uma possibilidade negativa. Eu tenho medo e por isso eu obedeço. Eu sou dominado pela mente, pelas pessoas, pela igreja, por quem quer que seja. Buscai primeiro o reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Dentro de você. Então se o reino dos céus está dentro de você, o que você precisa conhecer? O que você precisa conhecer? Só você. Você precisa conhecer você. Buscar o reino dos céus. Você busca o reino dos céus. O reino dos céus é a sua consciência. Quando você entende a sua consciência, quem é a sua consciência, quem é você e o que é a tua mente, agora você domina. Lembra? A mulher é submissa ao marido. A mulher é o subconsciente e o consciente é o marido. Não tem essa de homem e mulher. A Bíblia ela fala em parábolas, gente. Quando você domina o subconsciente agora, ele é submisso e ele não te domina mais. Então, nesse momento, você consegue dominar a sua mente e
todo o resto lhe será acrescentado. Por quê? Porque tudo na vida, como eu explico no meu livro, primeiro princípio, o mentalismo, e segundo princípio, correspondência. O que significa isso? Assim como é dentro, é fora. Onde está escrito isso? Provérbios 23:7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. E assim você é o quê? Aqui do lado de fora, aqui naquilo que você acha. Tudo é um reflexo do seu subconsciente. O seu subconsciente é o feminino. Já percebeu que sempre a mulher que engravida, ela que gera, ela que coloca para fora aquilo que foi colocado dentro? É o feminino. Isso é uma lei, princípio de gênero. Tá aqui no livro também. Tudo isso, são 320 páginas explicando sobre os segredos da vida, as regras do jogo. Como a vida funciona, como as leis funcionam, como atingir isso para ter uma vida em abundância. Então tudo é assim na vida. E não poderia ser diferente no mundo metafísico, ou seja, no mundo espiritual. Por quê? Porque é uma lei, é um princípio, tudo começa através disso. Então esse reino dos céus é o quê? Buscar 3 coisas. Entender sua essência e dominar a sua mente. Primeira coisa, isso é ser indomável. Por isso que eu criei a mentoria Indomável. Isso é uma coisa. Segunda coisa, as regras do jogo. Você está num jogo. A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. Que jogo é esse? Como funciona esse jogo? Existem princípios, 7 princípios que comandam absolutamente tudo. E como é que funcionam essas regras? Imagina o seguinte, eu estou aqui num jogo de futebol e aí eu saio correndo e pego a bola no meio do campo com a mão e corro. O juiz vem, me dá um cartão amarelo. Eu falo, pô, você tá de sacanagem comigo? É implicância comigo. Não, é apenas que eu não sei a regra do jogo. Eu vou dirigir, vou pegar aqui meu carrinho, ó, minha BMW Z4, com um pouquinho de dinheiro para abundância para nós aí, ó. Receba energia para vocês aí, ó. Receba. Eu tô aqui com a minha Z4, que eu deixo aqui, co-criando esse meu sonho aqui. Logo, logo ele tá por aí. O que acontece? Eu pego esse carro, não sei as regras do jogo. Então imagina que eu pego aqui o meu carro, não sei dirigir, não sei as regras de trânsito. Pego o meu carro, acelero e passo no sinal vermelho. O que vai acontecer? Eu vou ser multado. Eu vou falar, vocês estão de sacanagem comigo? Deus está me punindo. Não, ele não está me punindo. Sou eu que não sei as regras. E além de tudo ainda pode gerar um acidente. Por quê? Porque é isso que acontece quando você não sabe as regras do jogo. Quando você entende as regras do jogo, como é que você vai ganhar um jogo se você nem entende? Quando você entende as regras do jogo, você agora sabe como jogar para ganhar e não para não perder. Pobre entra no jogo para não perder. Rico entra no jogo para vencer. E você só vence se você souber usar as regras do jogo. E é por isso que eu criei Segredos da Vida, as regras do jogo, que é para ensinar vocês como fazer isso. Eu não criei para vocês, eu criei para mim. Isso aqui eu fui mapeando, eu gosto de mapear, né? Como vocês podem ver aqui, eu gosto de mapear a vida. E quando eu fui mapeando todos os princípios do universo, eu fui colocando em prática. Não, isso aqui não funciona, isso aqui é conversa fiada, tipo a lei do pá, que as pessoas falam de lei da atração. É só pensar e pá! Isso não existe. Estou para te dizer que isso não existe. Então quando você entende verdadeiramente as regras do jogo e tudo vibra, porque tudo está em movimento, e se está em movimento você não pode ficar parado, você tem que ter ação. Por isso chama lei da atração. Atração. Atrai com ação. Quanto mais você vai, o princípio de ritmo, que está aqui também, o ritmo é a compensação. E aquilo que você fez compensa para o teu lado. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. E dentro da constelação familiar tem o princípio de equilíbrio, que é a lei de ritmo, lei de equilíbrio, perdão. E esse equilíbrio ocorre quando eu dou e recebo. Porra, então é quando você estuda isso tudo, igual o maluco aqui que gosta de estudar tudo, eu gosto de estudar todas as áreas da vida e tudo que ensina sobre a vida. Você entende que não tem como não ter algum tipo de ação. Porque você está aqui para experienciar, evoluir e contribuir. Se eu tenho que contribuir, como é que eu não vou fazer nada e vou receber da vida? Não faz sentido nenhum, nem faz sentido com a própria vida. Indomável.